Muito boa noite. Eu sou Solange Folha Verde, estou aqui no GVCast. Mais uma vez, 35º episódio, né, Walter? Caramba, corremos esse ano, estamos chegando no finalzinho, né? E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, que é a Samara. Eu não vou arriscar falar seu sobrenome, porque vai que eu falei errado, né? Eu prefiro deixar que você fale. Nós vamos falar sobre um tema muito bacana hoje, que é sobre constelação sistêmica. Falei correto? Sim, sim. Samara, seja muito bem-vinda no nosso programa, querida. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Ah, Samara Abdala. olha lá, eu ia falar Samara Abdala, mas eu falei, é melhor não. Gente, ela é uma fofa, né? Ela fala de uma coisa que hoje em dia muita gente procura, né, Samara? Uhum. Que mexe aí com o teu emocional e que ajuda as pessoas. O melhor é isso, né? Transforma a vida. Transforma a vida. Conta um pouquinho de você pra gente, qual sua formação, por que que você chegou até as questões de pedagogia sistêmica, as questões da própria. Agora me esqueci o nome. Constelação. Familiar. A véia. Ó, gente, menopausa, tá? Nós vamos ainda falar sobre isso. Me dá uns apagões que, pelo amor de Deus, né? A constelação será que ajuda também na menopausa? Eu acho que ajuda a lidar com a vida de forma geral, né? Com os desafios que a vida traz. Então, contando um pouco de mim, eu sou descendente de libanês. Meu pai nasceu no Líbano, os meus avós também. É uma cultura bastante tradicional, né? E desde pequena eu sempre quis ser professora ou psicóloga. Diante da realidade, do contexto da minha família, a psicologia não foi possível e eu fui para a educação. Sou formada em artes visuais, pedagogia. Quando eu descobri a faculdade, parece que a minha bolha estourou. E aí eu comecei a ter alguns conflitos e desafios com a minha família, né? De libaneses tradicionais, muçulmanos aqui no Brasil. Hoje eu escrevi uma frase no grupo do pessoal que o conhecimento liberta. Exatamente. Hoje eu escrevi alguma coisa assim no nosso grupo lá, que eles estão fazendo uns cursos, e eu disse, gente, aproveite, né? O conhecimento e a educação liberta. Liberta. E aí eu comecei a questionar, entrar em muitos conflitos com eles e busquei a terapia. E a minha terapeuta, Lúcia, graças a Deus, ela tinha o conhecimento das constelações familiares e ela começou a trabalhar comigo trazendo é o que eu chamo de filosofia de vida, né? Para que eu conseguisse seguir o meu caminho, o meu destino, sem ter ali grandes conflitos com a minha família, olhando para eles com respeito. E aí ela formou um grupo para formar consteladoras e me convidou a participar, e aí eu me formei, foram 2 anos e meio de curso. E depois disso, uma tia minha, que também é consteladora, trouxe pra gente a primeira pós-graduação que ia acontecer aqui no Brasil, com professores vindo do México, lá do CUDEC, que foi a pós em pedagogia sistêmica. Eu amo educação, eu amo constelação familiar, eu falei, é o paraíso para mim, né? Gente, isso, ultimamente, eu tô lendo um pouco a respeito disso, tá bem latente, né? As pessoas, apesar que é uma ciência... Na verdade, hoje ainda não é reconhecido como ciência. E aí eu posso contar um pouquinho sobre isso depois. Então, o que é, aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, o que é a constelação e o que é a constelação familiar? Então, a constelação sistêmica familiar é uma abordagem terapêutica. É uma abordagem terapêutica que está dentro do grupo que nós chamamos de terapias integrativas. Sim. Ela foi sistematizada pelo Bert Hellinger em 1990, então, e se difundiu pelo mundo inteiro. E o legal da constelação é que ela não funciona só dentro de um contexto ou de um tempo histórico. Seja qual for o contexto ou o tempo histórico, essa terapia vai respeitar ordens que a gente chama de ordens da vida, ordens do amor. Então, cabe dentro de qualquer cultura, de qualquer tempo, época, contexto. E é uma abordagem terapêutica que mostra justamente aquilo que está oculto dentro do sistema familiar e que, às vezes, sem a gente perceber, nos impede de seguir, de trilhar o nosso caminho na vida. Às vezes, nos coloca num lugar de
por essa lealdade ao nosso sistema, às vezes, sem perceber, a gente vai repetindo alguns padrões. E, às vezes, você não sabe como sair desses padrões, não sabe de onde vem isso, já tentou de um tudo para resolver e não consegue. E aí, a constelação sistêmica familiar, ela ajuda a revelar essas dinâmicas ocultas do sistema familiar, que, às vezes, a gente traz nas nossas memórias celulares, na forma como a gente aprendeu a olhar para a vida, para o mundo, para as situações, forma como a gente significou tudo isso. Olha que interessante. Eu escuto muito, há uma confusão, tá? Eu vou mexer ali na ferida, tá bom? Por favor. Há uma confusão que muita gente fala assim, constelação tem a ver com espiritismo, tem a ver com religião. Não. Professora Samara, explica para o nosso público que não é uma religião, não é nenhuma feitiçaria, não, nem oráculo. Não é oráculo, não é nada disso. Não. Por isso que eu falei, é da ciência. Explica um pouquinho isso, que eu acho que isso muita gente tem uma dúvida, não sabe, às vezes não procura pensando. Com essas crenças, Com essas crenças. Na verdade, Sol, isso acontece muito aqui no Brasil porque nós fomos colonizados dentro de uma cultura ocidental, né? Então, as pessoas, quando se fala em energia, já tem esse olhar de, é feitiçaria, é coisa que mexe com algum tipo de religião espírita. E, na verdade, a constelação, ela não está atrelada a nenhum tipo de religião. Já constelei pessoas muçulmanas, evangélicas, católicas, umbandistas, enfim. Gente, eu tô falando aqui, mas eu gosto de todas as religiões, tá? Para mim, onde tem Deus, tem tudo. Exatamente. Né? Só que eu queria quebrar esse paradigma, porque muita gente chega e fala assim, não, eu não vou porque é feitiçaria, porque é espiritismo, porque é macumba, que é isso, que é aquilo. Não é. É todo um sistema. Exatamente. E é um sistema que, se a gente olhar para a nossa genética, para a biologia, isso explica. Para a formação de um feto, ele carrega 50% de informações celulares do pai e 50% de informações celulares da mãe. E isso está no nosso sangue, na nossa genética, né? E não é reconhecida ainda cientificamente, porque eu acredito que você saiba como é burocrático o processo de se reconhecer algo terapêutico como científico. E requer muitos padrões de repetição, de aquele jeito de fazer, deu certo para tantas pessoas, quantificação, regulamentação. E as constelações sistêmicas familiares são muito subjetivas. É isso que eu ia falar. Nem sempre 2 mais 2 são 4. A gente nem pode estipular um padrão de resolver, porque cada sistema tem a sua história, cada ser humano dentro desse sistema significou o que viveu nessa história de uma forma diferente. Às vezes, irmãos dentro de um mesmo sistema, cada um significou de uma forma diferente. Como quantificar e regulamentar isso dentro de toda a burocracia de se provar cientificamente, né, algum tipo de trabalho terapêutico? O que nós temos para provar que é bom são os depoimentos das pessoas que fazem, que gostam muito e que percebem esse avanço e transformação na vida. E também, além disso, o quanto dá certo e você vê seguindo, fluindo a vida dessas pessoas, né? Diz uma coisa pra mim, isso tem muito a ver com história de vida? Sim, na verdade, a constelação sistêmica familiar, ela é um convite a olhar para a nossa história. Gente, nós tivemos a Margarete May aqui, né? É uma professora, foi uma das minhas orientadoras do mestrado. Ela é super cética, tá? Só que ela trabalha com histórias de vida, com narrativas. Uhum. Através das narrativas, ela descobre por que a pessoa tá ali, por que ela quer ser professora. Então, não vem me falar que não tem nada científico, porque tem sim. Se a gente começar a vasculhar e montar o Lé com Cré, a gente vai acabar chegando em alguma coisa. Sim. Ela chama de colcha de retalhos. Sim. Né? As mulheres, a gente vai montando. Parte do meu mestrado, a gente passou inteirinho falando sobre isso. Isso nos fazia muito bem. Né? Mas o que eu gostaria de esclarecer é que
tem um grupo de consteladores que são da área da saúde, são médicos muito bem conhecidos, que estão nessa luta, né, de trazer um material científico comprovando, porque as provas na vida das pessoas já têm, mas sistematizar isso, quantificar isso dentro da complexidade que é uma constelação familiar, é que está sendo o maior desafio, mas já estamos no caminho. Ah, isso é legal, legal. Gente, é um assunto tão rico, né? É um assunto tão cheio de vida. Exatamente. De vida, você lida com vidas. Vidas. Essa coisa de você falar que quebra padrões, né? A gente vê, né? A filha que casa se separa, a avó, a mãe, a tia, e são repetições. Repetições, exatamente. E por que isso? Então, Sol, dentro das constelações familiares, a gente tem as ordens do amor, né? E as ordens do amor, elas funcionam, como eu já disse no começo, para qualquer tipo de cultura, tempo, história, enfim. E a primeira das ordens é a nossa profunda necessidade de se sentir pertencente. É o pertencimento. Para a gente se sentir pertencente, inconscientemente a gente vai repetindo padrões para se sentir parte daquele grupo, parte daquele sistema. Inconscientemente, isso vai se repetindo até que um consegue olhar para isso de uma forma diferente, fazer algo diferente. Isso tem também o seu peso. Eu sou uma delas, né? Uma das transgressoras do meu sistema. E só que só lá na frente, depois de todo o julgamento que você sofre por escolher fazer diferente, é que o próprio sistema reconhece como um passo a mais, como um avanço, como algo bom e positivo. E o Bert chamava isso de boa e má consciência. A boa consciência te mantém no padrão. O padrão é todo domingo a família almoçar junto, feliz. Esse é o padrão. Quando você escolhe fazer diferente, pronto. Aí você se sente excluído, aí você se sente julgado, condenado. E aí esse desconforto, esse emaranhado, é que proporciona uma libertação, desde que seja sem julgamento. Você já, no começo da nossa entrevista e da nossa conversa, você disse que sentiu isso na pele por ser de uma etnia diferente, né? Muçulmana, árabes. Isso, libaneses. Perdão. Não, mas é tudo árabe. Libaneses que têm uma educação mais rígida. Exatamente. E que tem uma mão pesada para nós mulheres. Exatamente. Né? Mulher é em segundo plano, mulher só sai de casa casada. Exatamente. Mulher não mora sozinha. Outros valores que a gente respeita do mesmo jeito. Mas aquilo também te incomodava. Então. Você quer falar sobre isso? Falo tranquilamente. Eu fui uma pessoa que fez, por isso que eu falei, vou falar sobre vida e sobre o quanto a constelação permitiu e trouxe para mim essa possibilidade de seguir o meu destino sem me sentir tão culpada, sem sentir tanto peso e, principalmente, mantendo uma relação harmoniosa com a minha família. Você sentiu, bom, eu vou falar porque eu às vezes em quando me sinto assim, né? Puxa, eu vou sair de casa, minha mãe vai ficar chateada, meu pai vai ficar magoado, puta, eu vou abandonar, aquele sentimento, eu tô abandonando, e na verdade não é isso, né? Você tá vivendo a sua vida. Exatamente. Cada um no seu lugar, né? Lugar é a segunda ordem do amor, porque a primeira é pertencer, a segunda é hierarquia. Qual é o seu lugar dentro desse sistema? E às vezes, por amor, a gente sai do nosso lugar. Então, às vezes, por amor, eu quero ser o companheiro ou a companheira da minha mãe ou do meu pai, porque tenho a ausência ali do outro. Então, por exemplo, uma mulher que é casada há muito tempo perde o marido. Normalmente, inconscientemente, por amor, o filho mais velho tende a ocupar esse lugar de companheiro da mãe.
inconscientemente. E aí ele nunca está disponível para construir uma relação com outra pessoa. A gente ouve aí, eu ouço muitas mulheres, até homens também, por exemplo, sempre tem um que o pai, a mãe adoece, é aquele filho que toma conta, Exatamente. né? E ele não consegue se libertar daquilo. Exatamente, porque aí ele saiu do lugar de filho e se colocou como se fosse o pai ou a mãe daquela pessoa que adoeceu. Se ele se mantém no lugar de filho, ele compartilha essa responsabilidade com os outros irmãos. Se não, ele vai, tipo, salvarei você. E esse sair do lugar é muito pesado. Você sabe que quando eu fiz a minha primeira formação como professora, a primeira licenciatura, primeiro que a gente acha que é Alice no País das Maravilhas, né? Que você vai sair da faculdade, que maravilha, eu vou salvar o mundo, todo mundo vai saber de tudo, as crianças aqui vão ficar maravilhosas. A pedagogia sistêmica me ajudou muito nisso. Acorda, Alice. Né? Porque quando você cai ainda no sistema público, como eu caí. Somos duas. No sistema público, que as coisas são muito difíceis, você se frustra. E olha que interessante, uma das coisas mais libertadoras que eu aprendi na pedagogia sistêmica, sendo educadora da rede pública, no extremo da Zona Leste de São Paulo, crianças muito carentes, às vezes que não têm o mínimo para ter uma boa situação de vida, foi não julgar os pais dessas crianças. Estar a serviço da vida deles, assim como os pais. E isso me trouxe muita leveza para o meu trabalho, porque antes eu olhava muito assim, meu Deus, por isso que a criança é assim, porque olha os pais como são, com muito julgamento. E como você se sente quando você está num lugar onde suas raízes e a sua ancestralidade está sendo julgada? É bem difícil. E eu me senti assim, de mãos atadas, né? Falava, gente, mas aí eu comecei a me colocar também no meu lugar. Falava, O lugar. No meu lugar. Quando eu cheguei na universidade foi a mesma coisa. Muita gente pedindo bolsa, muita gente não podia pagar suas mensalidades. E uma sábia, chamada professora Esther, que já faleceu, falou assim para mim, minha filha, eles têm problemas, a gente sabe, só que aqui é uma empresa, é uma linha tênue. Exatamente. Aqui tem 800 famílias que dependem dessa mensalidade também. Exatamente. Então, cada um no seu lugar, mas é difícil. É muito difícil, Sol, porque somos muito mais leais do que livres. Muito mais leais do que livres. Somos muito mais leais. Vira e mexe, ó, eu tô na constelação já há mais de 10 anos. Eu me formei como consteladora em 2013, como pedagoga sistêmica em 2019, e vira e mexe eu tô dando os meus escorregos e saindo do meu lugar, e aí quando eu percebo isso, opa, peraí, calma, no meu lugar, nesse contexto, por exemplo, se é com a minha família, aqui eu sou a filha, eu não vou salvar meu pai ou minha mãe dessa realidade. Se é na escola, aqui eu sou a professora, eu sou só a professora. E o que eu posso fazer enquanto professora eu faço, mas eu não sou a mãe, o pai. É que nem também no ambiente corporativo, né? Você também quer salvar o mundo. Exatamente. Aqui eu sou quem? Eu sou a dona mantenedora, eu sou o assistente, eu sou qual é o fornecedor. E todo lugar é importante e é único. Isso também é muito legal porque às vezes a gente se compara muito. E aí, nessa tentativa de ser quem você não é, de estar no lugar que não é seu, é onde a gente também se desgasta e vai sofrendo fortes consequências disso. Quais os benefícios diferenciais da constelação sistêmica e ela é enxergada como terapia? Isso, é uma terapia, é uma abordagem terapêutica, eu gosto de chamar de experiência. Eu falo que é uma experiência que a gente vivencia que transforma a nossa vida. Diferente de uma sessão com um psicólogo tradicional, analista, que é semanalmente, a constelação é uma única sessão que você faz para olhar para um determinado tema, para um determinado problema.
Então, a primeira coisa é, poxa, tô me vendo repetindo esse padrão, não consigo resolver esse problema, sinto um medo que não tem explicação e não sei como lidar com esse medo, com essa insegurança, busco uma constelação para me ajudar. Nessa sessão, que pode ser em grupo ou individual, você traz o tema que você quer constelar, de forma bem sucinta. Quero constelar a minha relação com os homens, por exemplo. Tenho sempre problemas na forma de me relacionar com os homens. E aí, a gente abre a constelação e você escolhe pessoas para representarem esses campos de energia. Então, eu, enquanto facilitadora, vou perceber que campos que precisam ser representados. Se é na relação com os homens, põe alguém para representar você, põe alguém para representar o seu pai, a sua mãe e alguém para representar o seu campo de relacionamento amoroso. Como que tá a energia desse campo na sua vida? Não é espiritual, não tem incorporação, as pessoas simplesmente começam a sentir. E a se comportar, trazendo à vista, como se fosse um raio-x para a pessoa, exatamente aquilo que ela não conseguia enxergar. E às vezes as pessoas ficam impressionadas, elas falam, gente, até o tique que essa mulher tá tendo é igual da minha mãe, por exemplo, até o jeito de mexer o cabelo, e tá todo mundo consciente ali. Simplesmente dizendo, eu tô me sentindo desconfortável, eu quero virar e olhar para lá, eu não tô bem com isso aqui, se eu olho para isso me dá medo. E assim a gente vai descobrindo essas dinâmicas ocultas. Você já se deparou com constelando pessoas, alguém que não deu certo, que não quis ir até o final, que ficou com medo? Olha só, eu acho que o fato de eu ser educadora, a gente é persistente, né? Medo, eu acho que eu nunca encontrei pessoas impressionadas. Com medo, não, mas encontrei pessoa, inclusive uma cientista que eu constelei uma vez, super cética, buscou a constelação e no meio do processo da constelação dela, ela entrou num lugar de negação. Não é assim, não. Aí eu, com toda a amorosidade, com toda a compreensão, eu falei assim, só observa e deixa fluir que depois você vai entender. E eu vou te explicar e não vou deixar você sair daqui sem compreender o que está sendo visto. Então, essa questão da constelação familiar é antiga. Desde 1990, o Bert Hellinger, depois de mais de 20 anos, trabalhando com pessoas em diversos países e lugares, ele percebeu uma essência ali presente nas situações e desafios das pessoas, uma essência que ele chamou de princípio ou ordens do amor, ordens da vida, que precisam ser respeitadas. Então, primeiro é o pertencimento dentro de um sistema, ainda que eu escolha seguir um destino diferente das mulheres do meu sistema, eu faço parte desse sistema. O problema é que, por julgamentos culturais, às vezes por mortes trágicas, algumas dessas energias que fazem parte do sistema são excluídas. Você já assistiu aquele filme Encanto, que é da Colômbia, que ficou muito famoso? Acho que é Encanto. Que tem um representante da família que toda vez que o nome dele é citado, todo mundo diz, não falamos do Bruno. Ou então, viva a vida é uma festa. Já assistiu? O que eu assisti, eu assisti Uma Nova Mulher. Ah, sim! Uma Nova Mulher mexeu muito comigo, né? Acho que saiu agora, de novo, mais uma temporada. Sim, saiu a segunda temporada. Vou te dar um exemplo de Uma Nova Mulher. Quem estava sendo excluído ali? O pai biológico da moça que tudo se inicia com a história do câncer dela. Sim. A mãe escondia isso. O pai foi assassinado. Exatamente. Né? O outro tomou o lugar dele. É verdade. Então, verdade. E às vezes, por uma morte trágica, no Viva a Vida é uma Festa, isso fica muito evidente. Vou assistir. Por ter se sentido muito decepcionada e abandonada pelo marido, que queria seguir o mundo da música, numa das comemorações lá da morte na festa, né, que lá no México eles fazem essa celebração, né, Dia de los Muertos, né, ela rasgou a parte dele da foto do marido e colocava no altar só ela e o filho, né,
O marido foi excluído porque ele nos abandonou e isso fez, tipo, não falamos sobre ele não existe, né? O que acontece? Quem começa a ter esse ciricutico e despertar para a música? Uma geração depois. E todo mundo, não pode tocar instrumento, não. E o menino vai, e ele quer, e ele precisa, e ele não entende por que tem que ser sapateiro como todo mundo. É fantástico esse filme. Vou assistir. E isso é uma exclusão, porque nessa viagem em busca do sonho pela música, ele morre. E ninguém sabe, só sentem que foram abandonados. Então, a constelação, às vezes, ela revela algo que está por detrás daquela narrativa. De como a história foi contada para você. O que está por detrás disso? Qual era o amor inconsciente que fez as pessoas fazerem essas escolhas? Quais os medos? É incrível. A constelação familiar é só familiar? Não, meu amor. A constelação familiar hoje está muito forte no direito, como uma grande e excelente estratégia de reconciliação entre casais, para que não chegue na mão do juiz para decidir, para que o casal consiga se conciliar para decidir questões, né, de encaminhamentos, vamos dizer assim, enquanto casal, enquanto família, enquanto guarda dos filhos. Então, tá super potente no direito. Na saúde, durante um bom tempo, esteve presente no SUS, junto com o Reiki, junto com outras terapias integrativas. Faz um tempo aí foi tirado, mas também pode ser utilizada na saúde para você identificar questões emocionais que podem estar agravando essa questão de saúde e até mesmo como lidar com ela. Olha, eu vou mais além. É uma questão de saúde mental. Emocional, mental, comportamental, ancestral. Olha, se a gente começar a pensar friamente, né, e puxar alguns dados, alguns números, o Brasil tem recorde de problemas de saúde mental, emocional, suicídio, enfim. Né? A gente não precisa nem dizer aí. De repente, isso seria uma forma de buscar essas terapias integrativas para diminuir tudo isso. Exatamente, para a medicação não ser a única saída, né? A medicação não ser a única saída. Olha só, eu vou lá atrás, tá? Quando se colocou o cinto de segurança, eu sou de uma época que a gente não usava, cinto de segurança no carro. Hoje as crianças entram no carro e a primeira coisa que elas fazem é colocar o cinto. Né? E a estatística mostra que diminuiu muito a morte por acidente depois do uso do cinto. Quer dizer, deveria implantar isso no sistema público mais massivamente. A gente sabe que é uma burocracia, mas para começar a se testar isso. E deu super certo. Inclusive, esse último congresso que eu participei, os médicos disseram que era nítido o quanto as pessoas que constelavam melhoravam de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais profunda do que aquelas que estavam fazendo só o tratamento, porque descobre a raiz da questão, né, Sol? Descobre a raiz, e não é uma raiz da questão que você descobre pela narrativa, pelo discurso, pela fala de quem está reclamando da situação. É algo que o campo revela, que não foi dito, que é simplesmente sentido e mostrado. Tem gente que me pergunta, mas a minha família não vai participar. A sua família não precisa participar. Isso é muito interessante você falar. Não, constelação sistêmica familiar não precisa necessariamente. Aliás, nem é bom que a família participe. São pessoas que você não conhece, que não sabem a sua história, que não sabem nem qual é o seu problema. No meu caso, tá? Eu deixo tudo muito reservado e o cliente só diz qual era a questão dele se ele quiser. Senão, ninguém sabe o que está representando ali, as pessoas simplesmente se dispõem a sentir. E, normalmente, as pessoas que participam se curam muito também, porque tem tudo a ver com a história delas também, o lugar que elas ocuparam no movimento. Crianças fazem constelação ou não? Não, porque as crianças, elas são um reflexo dos pais.
dos adultos que cercam elas. Menino, a gente tá vendo criança sendo constelada. Nossa, Samara, fala Não, um eu pouco. constelaria os pais. Eu falaria, sua filha tá dando problema, vem cá vocês dois e vamos resolver essa situação. Porque até uma determinada idade, Sol, a criança, o jovem ou o adolescente, ele não tem maturidade para compreender. Eu faço, às vezes, com os jovens que eu desenvolvo o projeto, movimentos sistêmicos, que não é constelação familiar. O que é um movimento sistêmico? O movimento sistêmico é aquela parte de você representa tal energia, você representa tal e você tal. Diz o que tá sentindo. Pum, acabou. Entendeu? Ah, entendi, faz sentido, acabou. A constelação sistêmica familiar dá um passo a mais. É como se fosse assim, a constelação sistêmica é você ir lá com o braço quebrado, pedir o raio-x, o movimento sistêmico é o raio-x, o resultado. A orientação do médico para resolução, para curar esse ferimento, é a constelação, é o caminhar, é o desenrolar dela, entendeu? Tem muita gente enrolada. Jesus! Eu não sei se tá ficando claro como funciona, é difícil. Eu sou muito enrolada. Agora eu tô aqui pensando como eu sou enrolada. É verdade, né? Você carrega, eu sou uma jovem senhora, já com mais da metade da minha vida, já foi. Uhum. Né? E muita coisa a gente não percebe. Né? Eu tenho certeza que eu tenho assuntos aí para serem resolvidos comigo mesmo. Mas eu sozinha, eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer isso. Não, eu peço tanta ajuda. Eu tenho amigas consteladoras, uma em especial, que toda vez que eu preciso, eu falo, socorro, amiga, me ajuda, bora fazer um movimento aí, porque eu preciso entender o que tá acontecendo. E aí eu saio, é incrível, Sol, é como se fosse você mudar o óculos, ou desembaçar o óculos, ou trocar a lente, você passa a enxergar a vida e as situações, desafios da vida de um jeito diferente. E é isso que ajuda a gente a transformar. Indo nesse caminho aí, de que eu sei que eu preciso, mas como é que a gente descobre que precisa realizar uma constelação? Eu costumo dizer que são vários motivos, cada um é levado por aquilo que te chama, né? A primeira e o principal motivo é repetição de padrão. Toda vez eu me vejo vivendo o mesmo problema na minha relação com o dinheiro. Eu me vejo vivendo o mesmo problema na minha relação com o meu chefe. Eu me vejo vivendo o mesmo problema na minha relação com o meu companheiro. Enfim. Samara, espera um pouquinho. E a pessoa vem com uma lista? Não, se eu tô dando exemplo. Porque assim, é um dia só de... Eu ia ter que ir com uma lista. Porque é um dia só de constelação. Aí eu levaria uma lista. Não. Eu ajudo. Eu prometo. Eu ajudo. O que acontece? Às vezes as pessoas chegam pra constelar e falam, é muita coisa. Exato. Eu não sei nem por onde começar. E aí eu falo assim, olha, normalmente a gente começa por onde tá mais inflamado. Eu sei que são muitas questões, mas qual é aquela que já tá dando pus de tão inflamada que tá na sua vida hoje? E aí a pessoa sempre sabe o que é. E se ela não sabe, eu ajudo. Eu continuo problematizando e trazendo perguntas até que a gente chega na real questão e principal questão do momento. Porque fazer várias constelações seguidas sobre temas diferentes seria como você fazer várias cirurgias sem esperar o tempo de cicatrização e cura que requer uma cirurgia, entendeu? Entendi, claro. Claro. Então, precisa de um tempo. Tem gente que, por outros interesses que não... o de levar a constelação de fato a sério, eles marcam, daqui a 15 dias de novo, daqui a 15 dias de novo. Mas você sabe que tem um interesse financeiro por detrás disso, a gente vai chegar no charlatanismo. Ai, meu Deus do céu. E no dinheiro, que tudo hoje em dia é dinheiro, entendeu? Exatamente, mas perceberam? Ainda vou voltar um pouquinho atrás. Uhum. Qualquer ruptura, ela deixa cicatrizes. Sim. Você rompe, você demora. E é isso que você está falando. Você está rompendo com padrões, você está rompendo com atitudes, enfim. Requer tempo. Requer tempo para você também se aceitar daquela maneira. Eu sempre pego eu de exemplo. Eu tenho muita dificuldade, melhorei bastante, tá? De falar não. E às vezes o não falar não me prejudica. Sim.
Com certeza. Mas me prejudica muito. Coitado, não vou falar não. Tá bom. Depois eu vejo lá na frente. E não. E essa visão de, às vezes, da gente que a gente tem do outro, de dó, a gente tira tanta energia da pessoa por sentir dó dela. Quando você sente dó, você coloca ela num lugar de incapacidade. E, às vezes, o seu sim só potencializa isso. Eu sou toda errada. A Sol paralisou agora. Eu sou toda errada. Mas sabe o que eu acho? O que é... eu tenho que achar alguma coisa de bom de mim. Né? Você é maravilhosa. Eu acho alguma coisa de bom de mim. Eu enxergo isso, tá? Você é maravilhosa. Eu enxergo que eu sou errada, eu enxergo que eu falo muito sim, eu enxergo que tem alguns relacionamentos que eu tinha que melhorar, eu enxergo que lá atrás eu deveria resolver algumas coisas, né? E uma delas é com meu pai. Eu enxergo tudo isso. Mas como? Né? Não sei. Aí a constelação é que vai falar. A constelação. A lista, entendeu? Para poder resolver isso. E o melhor é que a constelação não vai te dar uma receita. Tem muita gente que acha assim, a constelação é como se fosse uma mágica que vai mudar a minha vida. Não, ela vai mudar a sua forma de olhar para a vida. A sua forma de olhar para os problemas dentro daquela questão, dentro daquele tema. Então, de repente, ela te ajuda você a, quando for conversar com alguém, diante do seu lugar, naquele contexto, naquele sistema, se posicionar do seu lugar. E não mais do lugar de salvadora, ou do lugar de culpada, entendeu? E como muda o seu olhar, isso te convida a mudar de atitude. Agora, se mudou o seu olhar e você não se abre para essa mudança de atitude, permanece agindo da mesma forma, aí, de fato, não vai mudar. Você sabe que às vezes acontece comigo? Eu saio um pouco do corpo, olho para baixo assim e falo assim, pô, você fez isso? Caraca! Sabe? Eu tenho muito isso. E é sem perceber, né? Eu falo, pô, mas você não precisava ter feito isso. A constelação é como se ela, quando eu vou fazer algo que é como se fosse instintivo, que isso normalmente tem a ver com o nosso sistema, né? Involuntário, instintivo, assim, sem pensar, eu repetiria o padrão. Mas a constelação me convida a dar um passo a mais, fazer isso que você falou, observar, trazer a consciência do que eu observei naquele raio-x, naquele diagnóstico e falar, não. Vou escolher agir diferente. E aí é que o negócio flui. E tem muita gente que constelou comigo e depois da constelação me ligou no dia seguinte, pelo amor de Deus, aconteceu isso. E tipo, coisas assim surreais no dia seguinte. E eu dizia, que bom. É a faxina acontecendo. É o que precisava acontecer. É quando você desentope um cano, o que vem primeiro? A merda. Aí depois, conforme vai fluindo, vai vindo, vai melhorando a qualidade da água. A constelação, ela faz isso. Pensa num riacho com água fluente e os acontecimentos da vida vão colocando pedras, troncos de árvore. A água desse riacho é como se fosse energia vital. Se a gente não trabalha essas coisas que impedem o fluir dessa energia vital, a água vai ficando cada vez mais rala. E aí as pessoas não veem sentido na vida, não sente mais alegria e felicidade por nada. Sabe assim, quando vai acabando, não tem vontade, não tem gosto, não tem... E aí vai minguando a água, aí vem alguém para fazer uma constelação e tira um tronco daqueles vários, ou tira um punhadinho de pedra, e aí aos poucos a água vai se fortalecendo. Isso é o que a constelação faz na nossa vida, ela desata alguns nós, alguns emaranhados, e ela revela, ela traz em evidência padrões sistêmicos que a gente não percebe mais que estão nos nossos sentimentos, escolhas, atitudes, e que estão, de certa forma, impedindo a gente de estar mais pleno,
na vida, sabe? Mais feliz não significa que acabaram os problemas, claro que não. Seria ingenuidade acreditar nisso, né? Inclusive, não acreditem nessas propagandas. É isso que a gente vai falar, né? A gente vive num mundo digital, onde tudo é muito depressa, onde aquela mocinha, aquele mocinho acabou de se formar na faculdade, ele já tá saindo dando curso. Ele não. faz um cursinho lá de 2 dias, ó, ela estudou 2 anos e meio, mais um monte, não sei quantos anos, workshops, né? E vai buscando, e e o tempo inteiro lidando com gente, isso te traz uma bagagem. Sim. Né? Há 20 anos atrás, a mais, acho que até um pouco mais, tinha um outro nome, mas apareceu os coaching. Coaching é um só. Aí, coach de leitura, coaching de inglês, coach. Eu falava, gente, batiam na porta de uma universidade que eu trabalhava, a gente quer oferecer um curso de coaching. Aparecia de monte, um monte de gente. E com soluções rápidas, né? Rápida, sabe? Uma coisa assim, o meu curso tem 4 horas, o cara sai. Eu falo, como? Você tá mexendo com a cabeça do outro. E aí, começando, eu tenho a minha querida cunhada, Lúcia. A Lúcia é maravilhosa, é psicóloga, ela queria morrer com isso. Ela falava, isso é um perigo. É muito perigoso, né? mesmo. Coaching, dando consultoria, atendendo. Peraí, tem, hoje em dia... Tem coachings muito bons, mas o negócio tá difícil. Como é que acontece isso nas questões de constelação sistêmica? Então, Sol, dentro da constelação, assim como em qualquer função, existem advogados e advogadas, psicólogos e psicólogos, professores e professores, médicos e médicos, não é assim? É assim. Em qualquer área. Existem aquelas pessoas que fizeram um cursinho de um final de semana e já saíram dando formação e constelando. Eu sou o tipo de pessoa que eu só passo com alguém para esse tipo de atendimento quando eu tenho indicação de alguém que eu confio muito. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sou formada em constelação familiar desde 2013. Eu comecei a constelar 3 anos depois. Fazendo curso, participando, mas não tinha ainda a oportunidade. Aí, em 2016, uma grande amiga minha falou, vamos começar. Se você não começar, não vai fluir. Desde 2016, graças a Deus, nunca parou e sempre através de indicação. Uma pessoa que constelou, que amou, que indica outra, que indica outra, que indica outra. E pessoas, inclusive, que são consteladoras, que já constelaram com aquelas mais famosas, que cobram mais caro e que retornam e voltam a me buscar, porque eu levo muito a sério esse trabalho. E eu sei do meu potencial, porque eu levo muito a sério e com muito respeito. Tanto que, às vezes, a pessoa terminou a constelação, ela fala, eu já quero agendar outra. Eu falo, não. No mínimo 6 meses para pensar em fazer outra. Agora, é olhar para a vida através desse direcionamento que a sua constelação trouxe. Daqui a 1 mês... Você pode me mandar mensagem dizendo como você tá, pedindo ajuda, mas constelar não. Você tá lidando com pessoas. Com vidas, com histórias, né? De vida, isso é muito o respeito, importante. A responsabilidade, a ética, eu vejo que tá faltando muito, né? Eu tomo muito cuidado quando eu trago alguém para falar de um assunto assim delicado, porque são vidas. Exatamente. E essa internet vende qualquer coisa. Às vezes não entrega, né? Mas vende qualquer coisa. Exatamente. Eu já fui também muitas vezes ludibriada aí por essas propagandas, né? Resolva, sei lá, o meu problema, só o meu calcanhar de Aquiles, sempre foi relacionamento. Então, às vezes eu ia buscando, e a constelação era sempre quem me trazia o essencial daquilo que precisava ser visto. Que tinha muito a ver com o meu sistema familiar, com as mulheres do meu sistema. A forma como elas olham para os relacionamentos, a forma como elas olham para os homens. E eu precisei mudar isso para conseguir estar hoje num relacionamento saudável que me trouxe até aqui, né? Muito lindo. Quer dizer, a constelação é uma coisa séria,
Muito séria, Uma muito coisa séria. que tem muito estudo, Muito estudo. que precisa de uma atenção. Sim, tem que ser alguém confiável, tem que ser aquela pessoa, não, eu costumo dizer que a qualidade do que você entrega não tem a ver com a quantidade de seguidores que você tem, com a quantidade de dinheiro que você ganha, ou com a quantidade de publicações que você faz num dia. Eu sou educadora da rede pública, eu mal tenho tempo de fazer uma postagem sobre trabalho de constelação nas minhas redes sociais. Mas eu faço aquilo que eu posso com tanto amor, com tanto respeito, com tanta ética, que não tem como dar errado. Agora me conta assim, a sua profissão professor, tá? Sim. Eu digo que é profissão professor, eu não digo que é um dom. Não, que a gente estuda muito, muito, busca muito. Tem algumas coisas que facilitam a vida da gente. Assim, professor, falar, gostar de gente. Essas coisas facilitam a nossa vida dentro de sala de aula. Uhum. Mas a profissão professor e a consteladora, aonde se encontram? Na pedagogia sistêmica. O olhar que eu tenho para aquelas vidas, o olhar que eu tenho para as crianças. Pedagogia? Me explica. Pedagogia sistêmica? Por que pedagogia? Lá no México tem uma escola da Angélica Oliveira, que é totalmente sistêmica. Aqui no Brasil estão surgindo algumas, inclusive uma delas eu trabalho lá. Desenvolvo um trabalho terapêutico com os jovens. Pedagogia sistêmica é o olhar sistêmico, esse olhar das constelações familiares para a educação. Respeito com relação ao lugar, equilíbrio de troca, pertencimento, não excluir ninguém desse processo, reconhecer a valorização e a importância de cada um que faz parte, né, dentro desse sistema que é uma escola. Isso funciona para empresas também. Empresas, escolas, enfim. Pode-se constelar uma equipe. Quem é que está fora do lugar? Onde não está havendo equilíbrio de troca, que é a terceira lei. A primeira é pertencimento. Todo mundo pertence a um sistema. Ainda que esteja se sentindo excluído, todo mundo faz parte de um sistema. E mesmo que tenha desencarnado, falecido, continuará eternamente fazendo parte. Porque estamos conectados, né? De alguma forma, dentro dessa forma como a vida vai acontecendo, né? Você pensa, precisou de um homem e uma mulher para gerar a sua vida, de outros 2 casais para gerar a vida dos seus pais, tá vendo que é tipo uma teia? Uma teia. Que tudo se conecta. E numa empresa, numa instituição, é a mesma coisa. Tudo tem que se conectar. Tudo se conecta. Tudo. E todo mundo é importante, inclusive os pais dos estudantes. Nossa, que olhar lá Nós atrás. estamos servindo aos pais dos estudantes, porque nós estamos educando os filhos deles. Como que eu posso oferecer o meu serviço, a minha energia vital enquanto educadora, para alguém que eu julgo, que eu condeno, que eu acho que não é um bom pai, uma boa mãe? Entende? Entendo. Também o contexto familiar desse pai e dessa mãe, eu sempre falo, né? É algo que vai se repetindo, né? Mas ele não acompanha o seu filho, mas talvez ele não foi acompanhado. Exatamente. Né? Ele não foi acompanhado, ele não teve esse olhar para ele não, e não vai poder dar na cabeça dele, ele não teve o tênis e ele tá dando tênis agora para criança. Ele não teve o sorvete e agora pode ofertar o sorvete. Entende? E aí você percebe que o seu olhar para a educação muda. Vem um significado e um sentido para a educação, para mim, muito mais leve, que assim como você, eu achava que ia salvar todo mundo. Eu ainda acho. Então tirou um peso muito grande das minhas costas, porque eu consigo hoje entregar o meu melhor enquanto educadora, olhando com muito respeito e dignidade para as famílias daquelas crianças e também percebendo o meu lugar ali naquele ambiente, que é educadora. Não sou a diretora, não sou a coordenadora, eu sou uma professora de literatura, de arte, enfim, dependendo da função que eu desempenho. Gente, tá chegando ao fim. Já? Já. Quero que você fale aí para os nossos ouvintes aonde a gente acha
Como a gente pode fazer constelação com você? Vamos fazer um curso sobre constelação. Pedagogia sistêmica. Pedagogia sistêmica, vamos pensar nisso. Espaço a gente tem. Eu acho que a gente precisa de gente competente. Você é muito competente. Obrigada. E conhece gente do meio que vai poder contribuir. Muitas pessoas. E o nosso país está precisando de pedagogia sistêmica. Fala para os teus ouvintes. Ai, meu Deus. Então, vai ter uma constelação sábado agora, lá na GV Educacional. Serão 2 constelações. Se você quiser participar, porque eu costumo dizer também, Sol, que por mais que eu explique, você só vai perceber o que é e o quão profundo e mágico é participando. Então vá, nem que seja só para assistir, mas participe, assista. Se for convidado para representar algum campo de energia, represente. Sinta e perceba por você mesmo o que é e o quão mágico e profundo é um trabalho com constelação sistêmica familiar. Gente, nós vamos colocar nas nossas redes sociais, tá bem? Que vai acontecer uma constelação, né? Na GV agora sábado, dia 8. Isso. Todas as informações. E quem quiser participar, a gente tem algumas vagas limitadas. Mas a gente vai atender por lá e passar para Samara avaliar se é possível ou não. E bora prestigiar essa linda. O meu Instagram é @Samara_Abdala, mas como eu disse, eu mal tenho tempo de postar conteúdo sobre esse tema. Graças a Deus, eu continuo constelando sempre por indicação. Então, sempre pessoas que constelaram que vão me indicando. Eu não tenho uma empresa de marketing ainda para gerenciar as minhas redes sociais. Tem um cara ali, ó. Ainda. Mas, enfim, é só me procurar. Lá tem o link que dá acesso direto ao meu WhatsApp. E eu, com maior amor, vou atender e falar com cada um de vocês. Às vezes demora para responder, porque estamos na correria, naquela loucura que é a escola, né? Mas eu amo a constelação, ela transformou a minha vida, ela me trouxe a oportunidade de estar aqui hoje conversando com uma mulher tão potente quanto outras e eu mesma, né? Uma mulher maravilhosa que transformou também a sua realidade e que continua transformando a realidade e a vida de muitas pessoas. Então, assim, hoje eu sou uma mulher de 36 anos, por enquanto, com estado civil solteira. Opa! Diclé, pelo amor de Deus, Diclé! Por enquanto. Vamos ver se sai esse casamento, Diclé. Que tenho o meu apartamento, que tenho o meu carro, que tenho amigos que eu amo de paixão, que salvam a minha vida, que pude escolher estar num relacionamento saudável, de forma mais harmoniosa com a minha família, né? Enfim, se não fosse a constelação, Sol, eu não sei se eu estaria aqui hoje sentada conversando com você de uma forma tão leve e feliz como esse momento que eu tô vivendo. Você sabe que a nossa conversa foi super leve, né? Eu nem calor senti, sabia? Geralmente eu sinto muito calor, viu, Cadu? Eu fico agitada, é um monte de coisa, Não, o negócio fluiu de um jeito, sabe? Tranquilo. Dá um recado para as pessoas do teu coração. Fala para as pessoas o que você deseja para elas. Olha, o que eu desejo... Obrigada por avisar. O que eu desejo é que, se de alguma forma você tenha se sentido parte dessa conversa em algum momento, seja a pessoa que se sente rodando atrás do próprio rabo, sabe, patinando na vida, ou aquela pessoa que está ferida, ou aquela que não está conseguindo buscar um sentido na vida, encontrar um sentido na vida. Se você, de alguma forma, se sentiu parte dessa conversa em algum momento, sozinho ninguém consegue nada, né? Então, busca ajuda. Se não for pela constelação, através de alguma outra terapia, de um papo, de uma conversa, enfim. Mas a constelação sistêmica familiar, ela não pertence a nenhuma religião, não pertence a nenhum tipo de clã ou de dogma, de convenção. É, na verdade, uma terapia para a vida,
É uma terapia para todo um sistema e é uma terapia que traz para você a liberdade de seguir o seu caminho com mais consciência. Fazendo as suas escolhas com consciência e não sendo guiada pelos padrões ali da sua cultura, do seu sistema, das suas crenças, tendo mais liberdade para escolher, né? Então, eu convido vocês a virem participar sempre que possível e podem me encher de perguntas, que se tem uma coisa que educador gosta é responder pergunta, né, Sol? Sem Quando alguém dúvida. levanta a mão e fala, eu tenho uma dúvida. Ai, eu adoro dúvida. Quando fica muito quieto, eu falo, tem alguma coisa errada. Exatamente. Não estão gostando da aula, não estão gostando, tem alguma coisa errada. Adoro receber perguntas, interesses, enfim. Então, sintam-se à vontade, eu desejo de coração que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho, pelo menos, Nossa do que conversa essa foi terapia. linda, foi esclarecedora, porque muita gente, quando eu falei que a gente ia entrevistar alguém que falava sobre constelação, choveu de pergunta para mim. É mesmo? Choveu. Essas coisas, é religião, é não sei o quê. Eu falei, gente, não é. Não é. É Assistam energia. que vocês vão entender um pouquinho disso. Exatamente. Samara, foi maravilhoso ter você aqui. Eu acho que vale a pena a gente marcar um segundo encontro para o ano que vem. A gente já está preparando a nossa agenda, trazer mais algumas coisas, mostrar outras coisas e vamos pensar em alguma coisa para o ano que vem, em cursos de qualidade, né? Pode confiar. Com responsabilidade e ética. Eu só tenho a agradecer você Muito obrigada. de ter vindo, de ter aí o seu tempo, que eu sei que é pequeno, porque a gente, professor, não é fácil, né? Hoje eu vou chegar e corrigir TCC ainda. Hoje tem alguns TCCs para entregar. A gente corre todo dia, mas faz com amor. Muito amor, com muito amor. Mais uma vez, fala onde a gente acha. Meu Instagram... Vende seu peixe, menina! Ai, meu Deus, e olha que eu sou filha de comerciante, hein? Meu Instagram é @Samara_Abdala, com B mudo, 2 L's e H no final. Lá na minha bio tem um link que você consegue acessar o meu WhatsApp, também pode me mandar por direct, é aberto. Como eu ainda não tenho uma empresa de marketing... Mas vai ter, tá? A maioria das fotos são de férias e praia, mas agora, ultimamente, está tendo mais publicação sobre a constelação, porque a gente tem que se adaptar, né, Sol? As novas tecnologias. O meio agora são as redes sociais, então a gente corre para lá para divulgar o nosso trabalho e ajudar cada vez mais pessoas a terem uma vida mais potente, né? Mais vital, mais forte, mais alegre. Gente, eu tô encerrando aqui. Uma pena! Mas foi muito bacana, fluiu muito bacana. Gente, nos segue nas nossas redes sociais, na GV Centro Educacional Latino-Americano. Agora nós temos também @GVcast, nem tá aí, precisa colocar aí uma hora. @GVcast, que é o nosso novo Instagram, que a gente tá subindo só os episódios. Lá é exclusivo para isso. E também temos o Insta, né? Aliás, o YouTube. Eu errando, é tanta coisa. YouTube. E o Spotify que bate. O Spotify o povo vai ouvindo. A gente tem mais visualização no Spotify do que nas outras redes sociais. E eu queria dizer para você que eu gosto de gente que faz gente feliz como a Samara. Não perca o nosso próximo episódio, 36º, uns menininhos, ó, da hora. Beijinho.